Todos nós sabemos que existem níveis de conhecimento, onde você vai cavando, 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 e quanto mais você cava, mais você encontra aquilo que você não conhecia, que estava debaixo da superfície. Como aquela expressão, a ponta de um iceberg, pois a maior parte do iceberg está debaixo das águas. Ou ainda aquela outra expressão do filme Matrix, até onde vai o buraco da toca do coelho. O assunto de hoje, mapas antigos e suas incríveis discrepâncias em relação aos mapas modernos. Algumas paisagens e paredes de gelo na Antártida, de fato, nos fazem lembrar a série Game of Thrones e aquela grande Ice Wall, a parede de gelo que separa o mundo conhecido do mundo desconhecido. E o fato é que, além de paisagens belíssimas, paredes naturais, icebergs, possivelmente pirâmides e outras cositas más, a Antártida tem muitos mistérios e traz muitos mistérios. E hoje nós vamos estudar o que os antigos mapas dizem da Antártida e do Ártico. Bom, se você gosta desse assunto, já sabe, deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo, que eu vou te mostrar até onde vai o buraco da toca do coelho. Muitos já viram este mapa, feito por Gerardus Mercator, cartógrafo, este que você vê com um compasso na mão. Aquilo que você chama de mapa mundi é, na verdade, a projeção Mercator. Recebe o nome em homenagem justamente ao cartógrafo Gerardi Mercatoris, ou Gerardo Mercator, como o conhecemos. E esse mapa do Mercator é muito conhecido, porque ele relata o Polo Norte de uma maneira um tanto quanto inusitada. De rosa nós temos a América, em amarelo nós temos a Ásia, aqui nós podemos ler Rússia, aqui de rosa países nórdicos, Islândia de amarelo e aqui a Greenland, chamada Groenlândia, que tem esse nome justamente porque era chamada de Terra Verde. A hoje Terra Branca era a Terra Verde da Greenland. Estreito de Anian, que agora conhecemos como Estreito de Bering, talvez por conta desse reino Anian, Anian Regnon, que está aqui e que não falamos a respeito também hoje em nossa história. Mas o fato é que no centro nós temos essas 4 terras e esta montanha ao centro. Ok, agora compare o mapa do Mercator com o Polo Norte oficial de hoje em dia. Pera aí, o que aconteceu com essas terras aqui? Será que isso foi uma brincadeira do Mercator? Será que ele colocou essas informações aqui, esses desenhos, porque ele achava bonito a ideia, talvez, de uma montanha no centro do Polo Norte? Aonde foi parar essa parte do mapa? Aqui na chamada Zona Inexplorada do Oceano Glacial Ártico? Que tal darmos uma olhadinha então na versão Mercator do Polo Sul? Esse Atlas do Mercator de 1595, você pode ver a Terra Australis, que significa basicamente, em latim, a Terra do Sul. Observe, veja que havia uma certa harmonia dos mapas antigos com os mapas atuais, exceto por essa barriga à esquerda, a oeste da América do Sul. Mas o maior de todos os problemas é essa... Pessoal, uma observação aqui. Essa questão de vocês... tem diversos mapas antigos que você tem o Chile dessa forma, sendo representado. Mapas depois do século XVI, século XVI em diante, tá? Assim, veja, essa era uma região conhecida dos espanhóis. Tá? Isso aqui é impossível, pela lógica e pela razão, você pressupor que os navegadores espanhóis, depois de Fernão de Magalhães, chegaram
por água contornando o Chile, ou mesmo que tenham vindo por terra, atravessando aqui, né? Isso, claro, isso foi um processo que demorou, mas é impossível que um cartógrafo que só faz isso da vida, basicamente monitorar o terreno para fazer o desenho do mapa, não que ele só faça isso da vida, na verdade, ele era importante por isso, a gente conhece eles até hoje por isso. Todos eles tenham errado, a gente vai ver alguns agora que erraram no Chile, fizeram esse Chile barrigudo aqui depois da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, do lado esquerdo, para quem não tá percebendo, tá? Bom, vamos lá, vamos dar sequência. Certamente a diferença de tamanho em relação à área. Ora, a área da América do Sul é de 17.840.000 km². E a área da Antártida é de 14.200.000 km². Peraí, você consegue ver que apenas a metade que aparece da Antártida é maior do que a América do Sul? Que tal aqui? Quantas Américas do Sul você consegue colocar dentro da Terra Australis no mapa do Mercator? Vamos ver. Bom, vamos fazer o teste então, né? Vamos pegar a América do Sul, cortá-la, fatiá-la, colocá-la sobre a Antártida, para descobrirmos quantas Américas do Sul nós podemos colocar na Antártida do Mercator. Antes, deixa eu só situar historicamente, né? O Fernão de Magalhães, ele nasceu em 1480, faleceu em 1521. Para quem já viu, tem uma série dele que foi lançada, acho que ano retrasado, ano passado, né, que conta a história do Fernão de Magalhães, que tem o Estreito de Magalhães ali, né, que faz a divisão, no caso, entre a ponta ao sul da Argentina, da atual Argentina, né, e a Antártida, tá? Então, aquele estreito, Argentina e Chile, né? Aquele estreito lá embaixo, que faz o contorno, foi ele que descobriu, né? Junto com suas frotas, para conseguir passar para o lado do Pacífico. Então isso foi bem antes. Esse mapa que nós vimos é de 1595, tá? Então ele é de 74 anos após a morte do Fernão de Magalhães. Ou seja, já era muito bem conhecido o Chile, né? O território do atual Chile naquela época, tá? Que foi feito esse mapa. E mais um mapa que também tem um Chile barrigudo ali, né? Como você pode ver. O mapa anterior era de 1595, esse aqui agora está sendo falado ali, né? Enfim. Tá praticamente duas, né? Um pouquinho menos do que duas Américas do Sul. A gente pode dizer que uma pontinha dela, que é essa pontinha que está aqui, ó, eu tirei agora, se eu cortar ela em duas, vamos cortar ela em duas. Beleza, ó. Tá praticamente aqui, né? Vamos considerar que tem uma sobrinha laranja aqui, uma sobrinha laranja em cima, e vamos ajudar e vamos deixar elas por elas, uma vez que é só uma pontinha de nada que sobrou, né? E o restante dela, que tá ali em cima, aqui, a gente coloca aqui para completar aqui embaixo. Vai ter umas frestinhas brancas, então deu quase duas América do Sul. Sobrou só aquela pontinha aqui, né? Essa pontinha aqui, nós vamos jogar ela aqui do lado de cá. Quantas Américas do Sul mais cabem aqui? Aqui já foram duas ao todo. Bom, ao invés de mais uma América do Sul, a gente podia colocar uma África, né? Vamos pegar uma África. Vamos colocar uma África aqui, então. Vamos fazer um recorte. Tiramos a África. Vamos trazer ela lá para a Antártida. Bom, você já pode ver que vai dar e sobrar, né? Dá para colocar ela toda aqui e ainda sobra. Qual que é a área da África? A área da África são 30.370.000 quilômetros, tá? Vou fazer uma conta aqui. A área da América do Sul, a gente viu, são 17.840.000. Só que nós colocamos duas Américas do Sul lá dentro, né?
Bom, na minha conta aqui, já passou de 66 milhões de quilômetros quadrados. 66 milhões. E ainda tem espaço sobrando aqui para pelo menos mais uma meia América do Sul. Correto? Quer ver, ó? Vamos duplicar ela aqui, ó. Peguei uma camada, dupliquei. Uma metade da América do Sul aqui, né? Dá para dizer tranquilamente que ela cabe, né? Olhando aqui, dá para dizer que ela cabe nesses espaço branco todo aqui, se eu recortar e picotear ela, né? Vamos fazer isso? Inclusive, esse pedaço aqui é a metade maior, tá? Da América do Sul. Transformar, espelhar verticalmente. Tá? Vamos virar um pouquinho. Pessoal, é até bom falar, né? Porque o pessoal do ceticismo, né, vigente, eles vão dizer que esse raciocínio não tem sentido, porque nessa época não se conhecia. Claro, eu só estou mostrando isso aqui para ilustrar o tamanho que esses caras desenhavam a Antártida na época. É só para mostrar assim, o absurdo de diferença em relação ao que ela tem hoje, 14 milhões ali de quilômetros quadrados, em relação ao tamanho, à área mesmo que ela tinha na época. E assim, claro, essa terra australis incógnita, como era chamada nos mapas, ou terra do sul, terras do sul, desconhecido, né? Claro que existem, assim, se você parar para pensar, não tem muito nexo que eles fizessem somente terras nos mapas. A gente vai ver nesse mapa aqui como realmente não tem nexo nenhum. A versão oficial realmente ela é uma versão que você tem que fazer uma força bem grande para acreditar nela, nesse caso. Porque eram regiões mapeadas, você vai ver mapas do século XVII, do século XVIII, antes de supostamente o homem ter alcançado essas terras, onde eles já desenhavam as costas, os tipos de animais que tinham, davam até nome. Tem um dos mapas que mostra, vocês vão ver, na Antártida, uma terra chamada Brasília, Brasiliae. Isso bem antes, né, de supostamente terem alcançado a Antártida. E não é o nome Brasil ou Brasilis, é Brasília. É mais parecido com a forma atual de se escrever Brasília. Então são coisas que são complicadas, porque um cartógrafo ele não desenha um mapa porque ele acha que vai ficar legal. Ele não coloca uma terra num mapa porque ele acha que deve ser assim. Não, ele coloca porque alguém foi lá e mapeou, ele foi lá junto com os navegadores, os capitães da época, né, das naus, e pegou. Né? Em alguns casos, tudo bem. Eles viam a Austrália e pensavam que era a Antártida. Isso aconteceu. Né? Depois eles contornaram a Antártida, contornaram a Austrália e viram que era separado. Beleza, mas a Austrália é só um pedaço ali. Já o Estreito de Magalhães, aqui onde o Fernando de Magalhães atravessou, embaixo da Argentina, é bem próximo da Antártida. É do continente antártico, né? do atual continente. Vamos lá. A gente vê que esse espaço aqui, ele vai dar mais ou menos aqui, né? Vamos fazer que ele pega esse pedaço aqui e essa parte aqui vai ficar com esses dois vãos brancos aqui, tá? E ainda vai sobrar um pedaço. Bom, lembrando que essa parte que nós pegamos, ela corresponde a essa parte aqui, ó, tá? Que é o pedaço maior, não é o pedacinho pequeno que nós tiramos da América. É o pedaço maior. Vamos dizer que seja, então, o total dá 17 milhões. Vamos dizer que ele seja mais ou menos aí, vamos para arredondar, para facilitar, uns 10. Né? Vai faltar 17, lógico que dá mais que 10. Deve dar uns 14. Nós vamos pegar uns 10, só para facilitar. Então, mais 10. São 76 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente. Quanto que eles falam que tem a Antártida mesmo? 14 milhões. É um grande problema. É um grande problema. Porque de 76 para 14, bom, isso significa que pelo mapa do Polo Sul do Mercator,
a Antártida ela não era um pouco maior, ela era 5,4 vezes aproximadamente. Quase 6 vezes maior. Isso que ainda faltou pedaço para computar. Dá para dizer tranquilamente que ela era pelo menos 6 vezes maior do que a área que eles dizem que a Antártida tem. Mas o que diz a história oficial, o que diz a ciência a respeito desses mapas antigos? Vamos dar uma olhada na história dos mapas da Antártida. Tá, deixa eu voltar aqui. O Edmur Pena fez um comentário aqui, né? Foi a primeira que afundou. Então, isso é um assunto interessante, porque a gente sabe que existe a tese, a teoria, né, de que houve um grande mud flood aí recentemente, isso no século 17, 1600 para 1700. Foi uma época que, de fato, houve grandes terremotos, tá? Tsunamis, inclusive na Amazônia, inclusive terremoto em Lisboa, né? Foi uma época, e tem cartas ali como eu já citei, a gente tem na Biblioteca Licência, carta ali do ex-prefeito de Paris, que foi assassinado na Revolução Francesa, Jean-Sylvain Bailly, que trocando cartas com Voltaire, tá? Extremamente influente na ciência moderna, né? Onde o Sylvain Bailly dizia que um grande cataclisma tinha varrido a Tartária do mapa. Tudo bem, a Tartária é lá no extremo norte. Aí muita gente fala, teve Atlântida também. Não, tudo bem, mas Atlântida a gente já está falando de alguma coisa para entre 9 e 11 mil anos atrás, pela mitologia. É outra coisa. É outro período, né? Mas, de fato, essa é uma possibilidade, né? E outra, por que as representações dessa época da Antártida mostravam tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul verdinhos, né? Verdinhos. Você não vê uma terra que no mínimo deveria ser branca, né? De gelo. Não adianta, a pessoa pode falar o que quiser, pode rasgar a si mesmo e virar pipoca, se quiser, para ficar na internet dizendo que esses caras são malucos de falar isso, porque eu quero acreditar no que eles dizem, porque não tem motivo que sustente tanta evidência assim, a não ser o negacionismo de sinal trocado. Se a pessoa realmente ela quer negar, porque ela decidiu que assim a vida é mais leve, né? Acreditar em tudo torna a vida mais leve, em tudo que nos apresentam. Então tem gente que gosta de ser assim, tem gente que não. Eu não, basicamente. Então até isso é complicado, porque a gente pode discordar dessas pessoas, né, em relação a alguns assuntos, pode concordar em outros, a gente não precisa concordar em tudo. Agora, eu acho que o mínimo que se deve fazer para defender uma situação, uma teoria, é conhecer ela. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Uau, que mapa bonito esse, né? Vamos até aumentar um pouquinho. Teatrum Orbis Terrarum. O teatro da Terra. Olha que bonito. Terra Australis Nondum Incognita. Coincidentemente, vemos também essa barriguinha aqui, né? Ao lado do Chile. Olha que interessante. Aonde foi parar essa barriga? Porque esse mapa aqui não é do Mercator, é de outro cartógrafo. Este mapa que você está vendo agora é de Abraham Ortelius, de 1570. Este ilustre senhor que você está vendo agora, nesta bela moldura dourada, que assim como o nosso amigo Mercator, também fez uma América do Sul com um certo pneuzinho além das cordilheiras dos Andes. Compare aqui com o Atlas do Gerardus Mercator. E não é apenas isso. Observe que terras verdes, tanto ao norte quanto ao sul,
Que belas pastagens e terras verdes na Terra Australis Incognita. Ora, se a Terra Australis Incógnita era tão incógnita assim, tão desconhecida assim, então por que os cartógrafos de diferentes nações desenharam coisas tão parecidas como uma Antártida gigantesca, muito maior do que a América? Não te parece estranho isso? Bom, o Ortelius, que você vê nessa bela moldura, está entre os cartógrafos mais famosos da Idade de Ouro holandesa de cartografia, que ocorreu entre os séculos XVI e XVII. E nessa época nós sabemos que os espanhóis já navegavam, e muito bem obrigado, por aquelas bandas, assim como os navegadores portugueses. O fato é que nós vemos claramente que o seu mapa mundial, o seu Atlas, mostra a Terra Australis, ou seja, a Antártida, como sendo de longe a maior massa de terra do mundo conhecido. E ela ocupa a maior parte do espaço sul do Trópico de Capricórnio, quase tocando a ponta sul da América do Sul e se estende até a Nova Guiné. O Atlas de Ortelius foi um dos pilares da navegação e foi atualizado regularmente nas décadas seguintes. Não apenas nós vemos a Terra incógnita, enorme, como também a vemos verde e com nomes de alguns locais, com todo um contorno feito, todo um desenho da costa. Você não desenha uma costa perfeitamente porque você acha que aquela costa é assim. Você desenha uma costa porque você navega e você mapeia ela. Esse era o trabalho dos cartógrafos reais, dos cartógrafos das monarquias da época, dos impérios, das coroas, das companhias, das Índias Orientais, seja inglesa, seja holandesa, ou qualquer que fosse. Ok, mas será que esses foram os dois únicos cartógrafos do passado, renomadíssimos cartógrafos do passado, a desenhar a América daquela forma, a Antártida daquela outra forma que acabamos de ver, muito maior do que a América do Sul? Sendo que, no nosso querido globo do Google Earth, ela é menor do que a América do Sul. Houston, we have a problem. Só a título de informação, vamos relembrar aqui. Área da América do Sul, 17.840.000 km². Área da África, 30.370.000 km². Área da Antártida, 14.200.000 km². Portanto, 3.640.000 km² a menos do que a América do Sul. E aqui o nosso amigo Google Earth confirma exatamente isso, né? Você olha aqui o tamanho da América do Sul, que é menor do que a África, de acordo, né? E maior do que a Antártida. Olha só o tamanho da América e o tamanho da Antártida. Então a América do Sul é um pouco maior do que a nossa querida Antártida. Certo? Hein, Abraham? O que você acha? O que você acha, Mercator? Tá certo isso? Bom, não segundo o Abraham Ortelos e nem segundo o Mercator, como já vimos. Então vamos ver este outro mapa aqui. Orbis Terrarum de Integro Multis Loci Emenda, autor Petro Plâncio. Esse mapa que você vê agora é de 1590, mais conhecido por sua cobertura do Ártico e do Extremo Oriente do que por sua representação das massas de terra do Extremo Sul. Também um cartógrafo holandês e flamengo. Ele representa a Terra Australis ao sul da mesma forma que o Theatrum de Ortelius, de 20 anos antes. Observe, mais uma vez, o tamanho da massa de terra do sul. A enorme massa de terra do sul. E nós podemos ver, com letras muito miúdas, outras regiões nomeadas. Uma observação aqui, pessoal, que eu acho que cabe fazer nesse mapa, não tem desculpa de você apelar para projeção, porque aqui nós vemos como que duas laranjas de duas laranjas, metades de duas laranjas, de uma esfera aberta.
É aquela projeção esférica. Então, não tem desculpa de você dizer que é porque ela segue uma projeção distorcida no Polo Sul, segundo o Gerardus Mercatori, por exemplo. Não, tanto está lá o Polo Norte, do mesmo jeito que o Mercator desenhou, lá em cima, pequenininho, né? Se você reparar, e o Polo Sul está ali, gigantesco. Tá? Isso em 1590, né? Vamos lá, isso 70 anos após a morte do Fernão de Magalhães, que atravessou ali entre a Argentina e a Antártida, né? Para a Espanha, para a coroa espanhola. Certo? Enorme. A América do Sul parece que perdeu um pouco aquela barriga, aquele pneuzinho que nós víamos ao lado esquerdo, que os nossos amigos aqui haviam desenhado. Mas ela segue mais gordinha do que o normal, né? Como podemos ver. Agora, olha o tamanho desse Polo Sul. Esse mapa é de 1590. Tem mais um detalhe, tá? Não sei se você já percebeu, mas lembra do nosso Polo Norte, do Mercator? Uau! Nós estamos vendo ele ali em cima. Outro porém, que vamos pra gente já massacrar qualquer resquício de choradeira da oposição cética, né? Veja bem, quando você passa ali pelo Polo Norte, essas terras elas são nomeadas, tá? Você já tinha nessa época o nome de várias cidades, eu já mostrei outros mapas da mesma época, onde ali na região da Sibéria, no norte da Rússia, ao norte da Rússia, né, seria, ou extremo norte da América, atual Alasca, ali já estava tudo mapeado com nome de cidade nessa época. O nome dos povoados, se era floresta, ou se era vilarejo, se era montanha, se era rio. Não tem desculpa para isso daqui. Desculpe, isso aí é o negacionismo de sinal trocado, para o cara querer dizer que isso daqui, todos os cartógrafos da época se enganaram, estavam fazendo ficção, estavam tentando adivinhar. Assim, você tem que ter muita fé naquilo que é oficial, né? Muita fé na versão que foi imposta e passada aí para todo mundo, né? Enfim. E não adianta chorar, pode se rasgar e virar pipoca, que eu não tô nem aí. Isso é uma verdade. Tá? Se você estudar os mapas, é isso que você vai concluir. A não ser que você adote uma versão assim, que, me desculpa, mas eu me sentiria estúpido em acreditar. Aí tudo bem, aí você acredita nessa versão e fala assim, não, é verdade, realmente, todos os cartógrafos inventaram porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles achavam que era assim e desenharam lá as regiões com nomes, rios, passagens, relevo às vezes, dependendo. Enfim, a pessoa tem que realmente querer muito acreditar nisso para negar esse tipo de... São evidências, na verdade, evidências históricas, né? O Polo Norte, daquele jeito que o Mercator desenhou. Que interessante! O que será que está acontecendo aqui? Uau! Magala, podemos ler, na Terra Australis, a Antártida. Aí quando você vai ver qual é a explicação mirabolante que a versão oficial dos fatos, aquela que se você responder diferente você zera na prova, diz a respeito disso, eu não vou dizer que eles estão falando aquilo. Eu vou mostrar para você o que está sendo dito por aí. Estamos aqui no site de Maritime Executive, capital intelectual para líderes. O maluco é brabo. Uma breve história da Antártida e dos mapas. Aqui ele cita, inclusive, que assim como o Plancius que nós vimos agora, trabalhou com materiais produzidos originalmente por um cartógrafo anterior, que é o nosso amigo Gerardus Mercator. Criou seu próprio mapa mundi em 1569 que mostra a Terra Australis da mesma forma que Ortelius faria em seu Atlas de 1570 e Plancius em seu mapa mundi de 1590, os três que nós já vimos até agora. Este e este. Ou esse aqui que é um pedaço desse aqui. Só tá mais escuro, mas é a mesma
imagem. Bom, aqui nós temos um outro mapa mundi. A única diferença deste mapa para os anteriores é que a Terra incógnita, a Terra Australis, ela aparece mais escondidinha, apenas o contorninho dela. Mas segue o mesmo padrão de tamanho, grande, segue o mesmo formato. E será que podemos presumir que foi nessa época que começaram então a apagar essa grande Antártida dos mapas? Olha que interessante. Em 1630, Henricus Hondius II e a Nova Totius. 40 anos depois, este homem fez o seu próprio mapa mundi para a cartografia holandesa. Isso significa 130 anos após os descobrimentos. E ele segue o mesmo padrão. A única diferença é que as marcações são mais tímidas, né? Só vemos o contorno, mas é o mesmo formato. Ele criou o seu próprio mapa mundi, inspirado no Mercator. Mas é em 1741 que simplesmente a Antártida desaparece do mapa. No século XVIII, na suposta Idade do Ouro da cartografia holandesa, é que a Terra Desconhecida se torna a Terra Ocultada. Em sua longa tradição de mapas impecavelmente desenhados estava uma representação do hemisfério sul que não tinha a Terra Australis, não tinha a Antártida. Simplesmente não existe. Isso não existe. Segundo a versão oficial, o resultado das representações da Antártida terem sido reduzidas com o passar do tempo se deve às novas explorações nos mares do sul. À medida que os navegadores começaram a aprender a que distâncias os mares se estendiam para o sul, o espaço disponível para a outrora colossal Terra Australis diminuiu naturalmente. Na verdade, as explorações empreendidas no século anterior, segundo a versão oficial, já haviam refutado muitas das hipotéticas dimensões do continente do sul. A Terra do Fogo, por exemplo, revelou-se menor do que se pensava originalmente e descobriu-se que a Austrália não fazia parte de um continente maior. Em 1770, James Cook continuou essa redução, mostrando que a Nova Zelândia não fazia parte da Terra Australis. Aqui temos o nosso amigo James e a sua representação cartográfica do hemisfério sul e da Antártida. Aqui vemos a Austrália, chamada de Nova Holanda, New Holland, a América do Sul, a ponta da África do Sul e ao centro a Antártida, segundo James Cook. Esse mapa que estamos vendo aqui, de 1609, é de Jodocus Hondius, que também representou a Antártida muito grande, inclusive com canoas próximo dali, sugerindo uma navegação próxima. Até porque já fazia 109 anos que os europeus estavam nas Américas. Então, basicamente, a versão oficial diz o seguinte, que antes de realmente ir até a Antártida, os cartógrafos do passado apenas especulavam sobre como deveria ser como deveriam ser essas terras do sul. O que você acha disso? Qual a sua opinião a respeito? Será que eles realmente apenas especulavam? Ou será que a configuração dessas terras mudou? Ou será que a forma como a Antártida passou a ser representada oficialmente é que foi modificada? O que você acha disso? Qual a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários do vídeo. Comente, é importante.